Uningá, que o futuro é aqui. E para encerrar o nosso simpósio Bioinsumos na Agricultura, o nosso ciclo de entrevista, os nossos podcasts, eu tenho aqui do meu lado agora o organizador do evento, Eduardo Augustinho dos Santos, que é o coordenador de fruticultura também do estado do Paraná. Eduardo, seja bem-vindo à nossa entrevista. Sim. Parabéns pelo evento. Obrigado, Kleber. É um evento de um esforço muito grande, né? Você sabe disso, e envolve muitos parceiros, né? E a gente ficou muito contente porque a gente atingiu as metas que a gente tinha se proposto a fazer dentro do evento, né? Uma das metas que a gente tem junto com a Associação de Engenheiros, o CREA e a Multa, que são os parceiros assim que contribui financeiramente muito forte no evento, que permite treinar o profissional, e abrimos isso para o agricultor, para o estudante. Nós tivemos 41 engenheiros online inscritos ali durante o evento. Isso é uma coisa que a gente não tinha vivenciado ainda. Mas os engenheiros que estavam presentes, são 60 engenheiros foram capacitados nesse evento. Então isso é uma vitória, que eu posso falar isso para você tranquilamente, com níveis de interesse, assim, de níveis de pós-graduação, né, pessoas com doutorado participando, como pessoas simples, que temos agricultor de Serra Azul que veio para cá, e temos produtor de floresta que veio assistir, e alunos que são importantes, que são os futuros engenheiros que estão participando, e tivemos um estudante de agronomia, que eu fiquei muito contente de saber, está finalizando o curso, que é um dos palestrantes, faz 30 anos de trabalhando com bactérias, que é o Bergamo, né? Que ele é a gente chama ele Zé Bactéria, carinhosamente chamando ele, né? E ele tá com a luta, a gente vem trabalhando com essas discussões aí uns 4 anos, a gente vem trabalhando, e ele vem fazer um trabalho muito bom, tanto que ele tá no evento em função do trabalho, que a gente conhece ele. Então eu fiquei muito contente, assim, com o nível de palestrantes que nos pedimos gentilmente para vir, né? E eles atenderam, né? Então eu fiquei muito contente mesmo. Inclusive a dona Diva, que foi uma das palestrantes, ela tem doutorado na Universidade de Londres, estava conversando com ela, ou seja, pessoas de renome, especialistas, consagrados nacionalmente. Ela falou sobre microalgas, mas diversos outros assuntos foram abordados aqui, Eduardo. E a gente chegou a uma conclusão que esse é o tema do momento. Não tem para onde correr. Não é do momento, ele já está aí, não tem mais volta. Pelo número, são 23 milhões de hectares já utilizando bioinsumos no Brasil. 23 milhões. Você tem 170 empresas já estabelecidas no Brasil fazendo isso. São mais de 550, quase 600 produtos já no registro do MAPA. Você temos hoje um investimento bilionário de algumas empresas no setor. É uma situação que a gente percebe que não tem mais volta, primeiro ponto. E é uma tecnologia simples. Para alguns produtores, por exemplo, como é o caso da Origem, que fez a apresentação, começou numa fazenda usando os bioinsumos, e hoje tem uma indústria, uma empresa que está trabalhando nessa tecnologia, e começaram a atender o vizinho. E esse atender o vizinho, surgiu uma indústria que faz parte da competência. As principais indústrias estão na região sul-sudeste do Brasil, e é a fronteira do conhecimento também, porque você percebeu durante o evento, não adianta você usar um bioinsumo se você não preparar o meio para a cultura. Essa agricultura que nós estamos fazendo hoje, infelizmente, muito agricultor não consegue trabalhar no azul, muitas vezes trabalha no vermelho, tanto que ele fala assim, se eu fizer conta, eu não planto. A gente cansa de ouvir isso do agricultor. E essa fronteira do conhecimento passa por ter uma boa assistência técnica, um bom consultor, e o agricultor abrir o coração. Eu falo abrir o coração, porque a mente tem que, se não estiver aberta, já está fora do jogo. Então, abrir o coração, acreditar. Eu tive uma conversa muito boa com o Nelson Tamura, com a dona Sônia, na propriedade. Eles falam assim, nós acreditamos. Quando falou isso, Kleber bateu eu com o Pop, que a gente ficou um olhando para o outro, e dá uma responsabilidade nas costas da gente muito grande. Porque aí você fica assim, mas eu tenho conhecimento que a gente vem adquirindo nesses 32 anos trabalhando na extensão, mas é uma responsabilidade maior para assistência técnica e para extensão rural, quando um produtor abre o coração, abre a mente, abre a casa, abre a propriedade e abre a gestão, e você está ali tomando decisões com ele.
E hoje a gente fica muito contente mesmo quando a gente vê o Nelson Tamura fazendo a apresentação, contando a experiência, indo para Marialva, onde há 4 anos tem uma experiência espetacular de um resultado de redução de custo, mostrando viabilidade. Trabalhamos em uva fina, trabalhamos em horticultura, trabalhamos com culturas de ponta e com resultados que a gente tem visitantes de várias partes difundindo isso para o estado do Paraná todo. Você comentou sobre a origem e a entrevistada aqui, ela comentou comigo que além dos reflexos na cultura imediata, onde foi aplicado o bioinsumo, toda a natureza em volta foi impactada, principalmente com a produção de mel que aumentou e muito na propriedade. Olha só que coisa interessante, Eduardo. Kleber, você tem uma ideia, você participa com a gente em várias discussões, em vários podcasts, você sabe, faz entrevista, você está ouvindo muito isso. Trabalhar com a natureza sempre foi o melhor caminho. A gente teve eu falo que a gente sempre teve talvez um lado errado das coisas, né? Ou certo muitas vezes, né? Eu sempre acho do lado certo, muitas vezes perdendo na guerra, mas sempre eu acho que ele estava do lado certo. Desde a academia, a gente sempre estudou o que não devia estudar. Então, os nossos professores faziam um lado e a gente estava no outro. E eu ouvi uma coisa que acho que resume muito bem isso do colega Arnaldo, que teve com nós, Colose, e ele me falava, quando ele era aluno, estudante, um dos renomados nomes da fertilidade do solo do país, desacreditou ele quando falava em biologia de solo, quando falava em micorrizo. Já deixei isso para trás. E aí ele teve a oportunidade de estudar numa grande universidade daqui do Brasil, umas grandes universidades, e ele foi na biblioteca. E na biblioteca ele foi lá e encontrou esse mesmo pesquisador, escrito o nome dele, pegando os livros de biologia do solo, estudando biologia do solo. Então mostra o seguinte, que existe um caminho extremamente aberto. Fora do país isso já era uma coisa que 30 anos atrás já tinha esse contato. Eu tive a oportunidade dentro da universidade há 30 anos atrás de trabalhar com Bovéria e Metarrizo, que hoje está na onda aí. Nós já trabalhamos isso há 32 anos atrás. Quando você fala em criame de inseto, nós tivemos a oportunidade de coletar insetos criados como mosca das frutas. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar e testar biológico naquela época, 32 anos atrás. E nós vem trabalhando na linha do conhecimento, que é homeopatia, pó de rocha, com aquelas remineralizadores, trabalhando em indução. Desde 2012, nós vem trabalhando com indução de resistência. Então a gente percebe que esse passo foi tudo em função dos desafios que tivemos, Kleber. Você imagine você ter uma cooperativa, que você tem trabalho, tem vários cooperados, hoje são 600, já chegamos a ter 1.200 cooperados dentro da cooperativa, e de repente o pessoal usando produtos proibidos, e você tendo fiscalização do governo do estado do Paraná, por causa da merenda escolar, ter direto sendo fiscalizado, e você ter uma extração de vários produtores para fazer uma polpa que ela é fiscalizada pelo governo do estado do Paraná. Graças a Deus nunca tivemos problema nenhum de resíduo de agrotóxicos, porém trabalhamos muito para tirar agrotóxicos, veneno, e inclusive uma das coisas que surpreendeu foi o nosso diagnóstico. O nosso diagnóstico na época estava errado, eu aprendi no livro errado, e o pessoal falava errado, e hoje eu trabalho para ver que aquilo que eles falavam que era uma coisa, não é aquilo, é uma outra coisa, que é a deficiência de boro, que o pessoal falava que é o percevejo. Então, na apresentação eu coloquei isso, e a gente começou a perceber que o percevejo não era tanto problema como a gente imaginava que era. E a partir dali a gente começou a fazer uma transformação, e essa transformação, graças a Deus, e o trabalho que o pessoal fez, nunca tivemos problema de resíduo em alimento. O Eduardo é um desconfiado, mas é isso que faz, como é que eu vou dizer para você, Eduardo? Essa desconfiança que faz você crescer, que faz com que a gente tenha um agronegócio forte. Né? A gente diz que eu sou um cara muito criterioso, tudo que eu falo, eu coloco, eu tenho alguma base que a gente já teve estudo ali, não vem de graça, né? Para você entender uma organização desse evento, ela começa em 2022, não é agora. Primeiro ponto, né? Segundo ponto, a gente, nessas andanças da gente, conversando, ouvindo, vendo, a gente vai montar uma pauta. Teve a doutora Sandra conosco, né? Que ela faz também a composição dentro da comissão organizadora, dentro do pessoal, e dentro do nosso perfil de pessoas que nós fomos buscar os itens de discussão, está muito em função de que nós sofremos no campo, né? Então, por exemplo, como a gente ainda é um profissional de campo,
Muito das coisas que a gente vê em Marialva, que a gente trabalha na linha de frente do conhecimento ainda, porque é fácil. E você não para, né? Tá todo dia rodando. Sempre tô Não, conversando com o Eduardo. não, mas não é assim. A gente para sim e tem umas coisas que a gente é obrigado, né, dentro da rotina, mas nesse item ali a gente é desafiado todos os dias, né? Então, quando a gente trabalha eu trabalho com vários grupos do estado, né? Em termos de fruticultura, eu tenho ligação direta com agricultores, meus grupos são altamente técnicos, né? Então, tenho agricultores de ponta, tenho profissionais de ponta. Então, todo momento eu estou sendo indagado por algum momento, né? Então, isso força você estar sempre buscando e leio muito, né? Apesar que eu tô, por causa da coordenação, a gente perdeu um pouco na leitura, né? Mas eu tô, como é que eu te falo para você? Nos principais publicações, principais materiais que foram produzidos dentro das principais universidades brasileiras, está comigo, dentro da área de fruticultura. Então, isso eu tenho já organizado desde 2011, isso organizado dentro do meu computador. Então, quando alguém está falando alguma coisa, às vezes eu já tenho algum sinal, alguma coisa, e o radar ligado, sempre ligado. Né? Eduardo, mas uma coisa que eu percebi aqui durante esse simpósio, durante Sim. as entrevistas realizadas, que o solo é uma galáxia inexplorada. Ou seja, muita gente falou que a gente está apenas engatinhando Verdadeiro. diante do que está por vir. Verdadeiro, porque eu tenho uma publicação do Dr. Elis Narras, que é professor de Jabuticabal, trabalhava com fósforo no solo com micro-organismos, 92. Então, o que você tem hoje, digamos assim, com melhor cobertura da mídia, vamos colocar dessa forma, que mais o pessoal comentando, isso aí estava restrito às universidades, né? O tricoderma, por exemplo, eu vi na literatura, mas nunca imaginava usar isso. Mas você sabia que controlava. Então hoje você tem produtos comerciais. Isso foi o avanço das várias empresas, dessas 170 empresas, vão surgir mais, que permitiram viabilizar essa produção biológica para o produtor final. Né? Não adianta você ter um conhecimento gerado na prateleira da pesquisa se isso não chegar no consumidor final, que é o agricultor. Né? E esse é o esforço todo nosso para isso. E do outro lado, nós, enquanto consumidor, Kleber, a gente tem direito, a gente paga todas as contas, não adianta falar que a gente não é que paga a conta. Porque quando você compra um litro de leite, você força a cadeia do leite a produzir mais leite. Então, quando você consome um queijo, você força a produzir mais leite, né? Quando você come uma fruta, você força o produtor de produzir mais fruta para entregar para alguém. E hoje o Brasil, ele é um mercado mundial, ele está inserido no mercado mundial. Você vê, nós temos goiaba saindo de Carlópolis, sendo exportada. Você tem de Nova América, da Colina, abacate sendo exportado. Então você tem ali tem G100 de Querência do Norte sendo exportado, pequenos agricultores. Então você tem uma cadeia que ela não é simples, é uma cadeia dinâmica. Nós temos hoje sucos paranaenses chegando em Portugal. Nós temos polpa de fruta chegando em Portugal. Então, quando você pensa nessa cadeia complexa, o mercado europeu, que é o que paga melhor hoje no mundo, que é resíduo zero. O consumidor paranaense tem direito também a um resíduo zero de produtos, porque senão você vai ter problema de câncer, você vai ter problema de doença, você vai gastar dinheiro na farmácia. E se você tem, por outro lado, pessoas que têm um conhecimento fabuloso, que a gente teve oportunidade de ter aqui agora no nosso evento, o que nós fizemos como empresa pública, como nós fizemos com recurso do Estado, que é um recurso de uma autarquia, que é do CREA, da Mútua, nós disponibilizamos todo esse conteúdo, Kleber, via internet, via YouTube. Qualquer agricultor, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, pode assistir tudo que ocorreu durante o evento. Nós tivemos gente, Kleber, assistindo de Roraima. Você veja que desafio fantástico. E por outro lado, nós ficamos tristes durante o evento também. Por que triste? Você imagine aquele agricultor que ele não vai atrás de conhecimento, que pobreza que esse agricultor tem. Você veja todo o esforço de divulgação, de colocar as coisas, de tentar levar mais próximo do consumidor, explicar isso para o agricultor e tal, e o agricultor não se atualiza. Então, a atualização do produtor hoje, ele
através de um evento desse, ele permite ele na casa dele, no conforto da família dele, discutir com a família dele e principalmente trazer o filho dele para o jogo. Porque se o filho dele não for o sucessor, quem vai conduzir a propriedade? Esses são os desafios que tem para frente. Muito bom, Eduardo. Eduardo Augustinho dos Santos, coordenador. Muito boa colocação sua. Não é um evento só para a agricultura, mas como você Sim. disse, para toda a sociedade, para Com todo o certeza. setor de saúde. Acho que poderia ter um pouco mais de envolvimento, né, de toda a sociedade. O que a gente percebe, Kleber, eu ainda sou muito do proativo, né? Não dá para ficar esperando os outros, não. Não. Então a gente tem hoje, desde contaminação da água de beber, que você contamina com agrotóxico e tecnologia para isso, nós temos para resolver. Nós temos que fazer conservação de solo, microbacia, manejo mais sustentável, correr o rolo faca, reduzir a aplicação de agrotóxicos, né? Temos tecnologia para chegar. Você viu o pessoal da Cooper trabalhando bioherbicidas. Então o futuro nos promete muita coisa. Então a gente tem que perceber que a gente pode fazer mais como cidadão. E mais como cidadão, o que é? É isso que a entidade fez. A gente pega a MEA, você pegar a Associação de Engenheiros de Maringá, puxa um tema importante para a sociedade maringaense, e região, e estado do Paraná, e você vê, nós que estamos todos envolvidos, o que nós ganhamos com isso? A satisfação de ter um número de pessoas atingidas maiores, profissionais melhores capacitados, a gente tem uma entidade mais forte, seja o SENGE, que a gente faz parte, seja da MEA, seja o CREA, que faz um papel brilhante dentro do estado do Paraná, é um exemplo para o Brasil. Você vê, são recursos do próprio CREA injetados para formar profissionais, e esses profissionais abrem, olha que bonito, abrem para o estudante, abrem para o agricultor, para o consumidor, né? Então isso eu acredito que seja o papel da gente como cidadão. Teve um depoimento de um produtor aqui, o seu Nelson, reduziu 50% o uso de defensivos, de agrotóxicos. Então, isso com certeza reflete muito no produto, no morango que ele está oferecendo para toda a população que vai lá, a criança que colhe e come na hora lá, né? No caso do seu Nelson, é até mais que isso, porque na verdade ele está já com uma propriedade certificada orgânica, né? Ele ainda no morango suspenso, que ele ainda está com um pouco de manejo, ainda algumas coisas que ele usa ainda de produtos ainda, né? Mas o manejo de pragas e doenças já todo é biológico ou é algum fitoquímico que a gente chama hoje, que é uma trine, por exemplo, que já vem sendo utilizado, que é um produto biológico, né? Biológico não, botânico, vamos dizer assim. Então você tem os produtores que nós estamos apresentando para a sociedade, são produtores de ponta, produtores que já estão muito próximos ou está no manejo orgânico ou avançando para o sistema orgânico, com produtividades altas e com qualidade alta. Então a gente mostra que produção orgânica dá para fazer. Isso a gente consegue mostrar nos eventos, estamos mostrando isso. E a gente percebe que as pessoas começam a descobrir, desmistificar que não precisa usar uma carga tão grande de produtos, muitas vezes se endividando muito, né, Kleber? Que às vezes o produtor, a gente pega com a Silvia, que trabalha em Marialva, tem produtores de uva que estavam muito enrolados com contas, né, de tanto usar produtos na agricultura. Hoje vão ao escritório, agradece a Silvia pela orientação técnica, porque reduziram muitos custos de produtos na propriedade, com uma boa orientação técnica. Então esse é o caminho que a gente percebe e a gente quer que continue seguindo esse caminho. Legal, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, Eduardo? Kleber, a gente gostaria que quem estiver nos ouvindo e tal, que possa usar esse conteúdo todo que foi produzido dentro do IDR Paraná. É um conteúdo de primeira linha. São vários eventos que foram feitos, né, que desde 2022 vem trabalhando nessa linha, e a gente percebe que é um caminho sem volta. A gente vem discutindo com algumas pessoas do setor, algumas coisas, e o CREA, através do CREA, eu tive uma oportunidade de estar presente numa capacitação do CREA, e o pessoal colocou que você tem que estar na palma da mão, ou seja, no celular. E a gente, dentro de uma capacitação do SENGE que a gente teve, o pessoal fala que a gente tem que ser meio messiânico, né? Buscar, tá lá, atacando, conversando, discutindo, né? E a gente tem que ser um misto dessas coisas, porque há muitos cidadãos que não sabem
hoje que estão fora do jogo, Kleber. Isso é triste de falar, porque o processo de aglutinação das empresas, né, cada vez maiores, né, e se o agricultor não for organizado, ou seja, cooperativa ou entre agricultores, não vão ter condições de jogar esse mercado que vem cada vez avançando mais. E as grandes corporações, se você não tiver muito bem organizado, você não consegue negociar. Então, o que a gente fala para o agricultor, ele vai ter que cada vez mais buscar seja o vizinho de lado, seja uma cooperativa que já está no processo, ou organizar uma associação, que é esse fechamento que a gente vai ter dentro ali, que é uma produção on-farm dentro de uma cooperativa, atendendo um grupo de cooperados, né? Então, eu acho que esse é um caminho que a gente tem que estar perseguindo, senão muitas das cooperativas da agricultura familiar, se não se adequarem, vão desaparecer no processo. Tá? É triste falar isso, mas é uma realidade. Nós trabalhamos com algumas cooperativas de ponta, que a gente percebe que essas cooperativas, desde os eventos que nós vem fazendo, que vem trabalhando com eles, já seguem esse caminho já de se organizar, de se juntar forças. Seria isso. Eduardo, obrigado mais uma vez pela participação e parabéns pelo evento. Obrigado. Obrigado mesmo, Kleber. Obrigado por você também de coração. Até mais. E que venham muitos outros eventos como esse simpósio de bioinsumos na agricultura. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, lembrando que todas as palestras estão disponíveis no canal do IDR Paraná no YouTube. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.